Nessa aula, nós vamos fazer a configuração inicial do Git. Vamos configurar nosso nome de usuário, nosso e-mail e também uma configuraçãozinha que talvez seja importante para você. Mas, se você estiver utilizando o Windows, eu sugiro fortemente utilizar esse emulador de terminal que eu estou aqui em tela. Ele é o Git Bash. Ele já vem na instalação default quando é instalado o Git no Windows, tá? Eu sugiro utilizar ele, não o CMD no Windows e nem o PowerShell, porque esses outros emuladores de terminal não vão ter todos os recursos que esse emulador de terminal tem. E a gente vai precisar dele ao decorrer do nosso curso, quando a gente estiver em alguns pontos um pouco mais avançados. Tá? E até tem alguns aspectos visuais que ajudam bastante no nosso aprendizado. Que é o nome da pasta vai vir assim coloridinho e vai ter o nome da branch. A gente vai falar de branch ainda, mas é só para explicar o motivo de utilizar ele. Beleza? Então, vamos lá para a configuração do nosso Git. Eu estou em uma máquina com sistema operacional macOS e eu estou utilizando aqui o iTerm como emulador de terminal. Ele é bem parecido com o Git Bash, beleza? Então é o seguinte, primeira coisa, para a gente começar a utilizar o Git, basta escrever Git, né? Deu Enter, ele dá um monte de mensagem aqui para a gente. Vamos ampliar e ver. Ó, aqui são diversos comandos que nós podemos utilizar junto com o Git. Nós vamos falar sobre todos eles ao decorrer do nosso curso. Minimizar aqui novamente, limpar a tela. Para limpar a tela é Ctrl L. Eu vou estar passando todos esses comandos caso você não esteja tão familiarizado com o terminal. Então, caso fique alguma dúvida de algum atalho que eu utilizei, pode deixar a pergunta aqui embaixo. Então, primeira coisa, Git, que é o programa. Eu vou passar um parâmetro para ele. O parâmetro é config. Eu vou fazer uma configuração. Essa configuração, global, é uma configuração global. Então, todo o repositório Git da minha máquina vai utilizar essa configuração. Aí eu vou falar que o user.name vai ser, aí coloco aspas duplas, meu nome, Yuri Marcon. Então vamos lá, Git é o programa, config é o parâmetro, global. Eu estou falando que essa configuração vai ser global na minha máquina. Eu vou alterar o parâmetro do usuário no campo name, beleza? Então, Enter. Agora vamos configurar o e-mail. Então eu apertei para cima, tá? Para reproduzir o mesmo comando. User.email. E o meu e-mail é yuri.eric.oliveira@gmail.com. Fique à vontade de mandar um e-mail para mim caso tenha alguma dúvida também, tá? E prefiro mandar por e-mail. Enter. Pronto. Ele configurou o usuário e o e-mail. Como que eu confiro se deu tudo certo? Posso conferir de duas formas. Uma delas é git config --list, enter. Ele mostrou algumas configurações que eu tenho aqui. Então, user.name é Yuri Marcon, que a gente configurou. User.email, aqui é o meu e-mail, que a gente acabou de configurar. Esse aqui, ó, credentials.helper, ele já vem preenchido na instalação do Git, tá? A gente não vai mexer nela. Core Editor tá como o Vim, talvez para você não tenha essas duas linhas aqui, tá? A gente vai falar delas ao decorrer aqui do nosso curso. Então, tá falando que o nosso editor padrão é o Vim, que é o que a gente vai configurar agora, e a branch inicial default está sendo main. Na próxima aula a gente vai falar dessa outra configuração, mas agora vamos falar sobre o Core Editor, que está o Vim. Então, aqui eu aperto Q para ele sair desse tipo de visualização, Ctrl L para limpar a tela novamente. Outra forma de visualizar a configuração que a gente fez é git config global traço E, tá? Dei Enter. Essa tela aqui é um editor de texto utilizado via terminal. É um editor de texto incrível, você consegue fazer muitas configurações nele, super poderoso, tá? Diversos atalhos você consegue configurar, é muito, muito, muito poderoso. Existem algumas configurações do Git que o Git ele abre um editor de texto para você, como ele fez aqui agora, tá? É um arquivo onde estão algumas configurações. Então, o Git vai ter configurado lá qual que é o editor de texto padrão que ele vai abrir automaticamente quando precisar fazer essas configurações. Por default, normalmente é o Vim, que é esse editor de texto que está aqui. No meu caso, está setado aqui para o editor ser o Vim. É uma redundância, não precisaria disso. Mas eu vou mostrar para você como que nós podemos fazer caso eu queira um outro editor de texto. Por exemplo, o VS Code. Tá? Então, ESC, dois pontos Q, que é para sair aqui do Vim. Pronto, saiu. Ctrl L, limpei a tela. Então eu vou utilizar um comando bem parecido com o que nós usamos anteriormente. Então, estou apertando para cima aqui, ó, git config --global, só que agora
apagar tudo isso aqui. Eu vou colocar core.editor. E, entre aspas, eu vou colocar code. Pronto. Agora, se eu rodar o comando git config --list, ele vai mostrar que a configuração do core editor é o code, tá bom? E para ele sair daquele tipo de visualização. Então fizemos as configurações dessa aula. Só para encerrar, vamos conferir aqui, ó, com o comando git config global-z, que aí o git vai buscar o editor de texto padrão que está configurado para ele. Vou dar um enter aqui. Tem uma mensagenzinha para esperar. Ele está verificando o meu Visual Studio. Abriu aqui o Visual Studio com as mesmas configurações que nós tínhamos visto anteriormente. Então, caso você se sinta mais à vontade utilizando o VS Code, você pode deixar essa configuração. Caso queira deixar o Vim, goste do Vim ou queira aprender sobre o Vim, deixe a configuração do editor principal sendo o Vim. E nessa aula, nós configuramos o nosso usuário, o nosso e-mail e o editor de texto padrão. Na próxima aula, nós vamos criar o nosso primeiro repositório Git e falar sobre essa última configuração que está aqui, ó, init default branch main, beleza?